Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens da EAD. E a pergunta está baseada em cima da minha experiência, quais são minhas experiências no EAD e o que eu posso falar sobre vantagem e desvantagens. Bom, a primeira questão que eu quero esclarecer é que assim, eu como pessoa sou muito crítica no sentido do conhecimento. Quando as pessoas me passam, ou quando eu vejo alguma informação, é importante para mim um pragmaticismo, eu sempre penso como aquilo pode ser colocado em prática. Na minha vida, eu desenvolvi habilidades de pensar dentro de um sistema. E como eu desenvolvi essa habilidade? Eu desenvolvi a partir do método de pesquisa. Então, tudo para mim tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. Eu vou falar bastante sobre isso nos próximos vídeos, para vocês entenderem como a metodologia científica pode ajudar a gente a fazer muitas coisas na vida, pode ajudar a gente a tomar decisões, esclarecer nossa cabeça por nós mesmos, pode fazer com que você organize melhor a sua agenda, a agenda da sua família, a sua agenda profissional, para as empresas, esse alcance que a metodologia tem para as empresas, para as organizações de uma forma geral, porque muitas coisas que faltam nas relações humanas é a estrutura do pensamento, é você conseguir trabalhar, se relacionar com um pensamento crítico, mas não do crítico chato, aquele crítico, né, aquele sentido do crítico, pensamento crítico que fala por quê? Qual é o objetivo disso? Quanto tempo eu vou perder com isso? E você vai aprender com esse treinamento a ter um pouco mais de condições ou bem mais condições de avaliar as coisas. Por que eu dei esse rodeio até chegar aqui na questão do EAD? Quando o EAD começou a aparecer aqui no Brasil, existia muito preconceito, existiam muitos teóricos, né, começando a investigar essa questão do EAD, o impacto do EAD. Eu fui uma delas, me dediquei um tempo à pesquisa da EAD, das ferramentas, das metodologias, nas avaliações e, como toda boa crítica, eu quis participar de algumas instituições como aluna. Eu queria entender como era que o aluno se relacionava. Então, não só pela visão do aluno, mas a visão como aluna. E o que eu percebi? Veja, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. O EAD, tá? O ensino à distância de graduação, ele tem que seguir as mesmas matérias, as mesmas ordenações dos cursos presenciais. Então, primeira coisa que você tem que desmistificar é que o ensino EAD é mais fraco. Não é. Para que ele exista enquanto ensino, regulamentação, regulamentado pelo MEC, regulamentado para funcionar, é necessário que ele siga a grade curricular aprovada pelo Ministério da Educação. Preste atenção nisso, porque eu já vi muitos pais, muitas pessoas que não têm experiência, até alguns pesquisadores na ignorância, alguns alunos também. Ah, não, eu tenho preconceito porque o ensino presencial e o ensino EAD é mais fraco. Não, não é. Primeira coisa, a grade curricular. O que tem que obedecer o sistema é a mesma coisa. O ensino EAD, assim como o ensino presencial, vai ter uma dinâmica, tá, própria. No ensino presencial, você tem as relações humanas, você se relaciona com seus amigos, você tem que ir até alguma instituição, o professor está ali para falar, só que o professor não vai ficar repetindo a matéria. Você entendeu, não entendeu, segue em frente, procura e beleza, vai diferenciar a dedicação do aluno, porque aquela grade, vamos colocar uma matéria, anatomia. O que tem que ter em anatomia no curso de presencial, ele tem que ter anatomia no curso online. Só que as práticas são diferentes. E aí, no curso EAD, vai exigir do aluno uma autonomia, porque ele vai ver os horários que ele vai estudar, ele vai ter essa flexibilidade na questão de local, e a gente pôde ver isso muito agora na pandemia, onde todo mundo foi empurrado para esse ensino online. Ai, mas eu aprendi mais ou eu aprendi menos. Não é questão do conteúdo ofertado, mas sim da sua capacidade como aluno. No EAD, existem algumas vantagens. Por exemplo, aquela aula que o professor deu, que fica lá nos vídeos, aí a gente está falando de tecnologias de plataforma, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas na aula EAD, aquele conteúdo que está lá em vídeo, você pode ver quantas vezes você precisar dentro do seu horário, e agora, com essa disponibilidade bastante na internet,
como essa mesmo que eu estou fazendo aqui com você agora, você consegue ver o que o professor está falando e procurar aulas complementares dentro do que o professor está falando. Muitas vezes no ensino presencial, o professor fala, você anota, então você tem que estar naquele momento ali de corpo e alma, e não é todo dia que a gente consegue fazer isso. Você vai anotar, aí você chega em casa e procura dentro do que você acha que o professor falou. Isso eu já vi dar muito problema, porque às vezes o professor está falando de uma linha teórica ou de alguma argumentação específica, e na hora, principalmente nos cursos de humanas, e quando a pessoa vai procurar, ela procura num outro contexto, e aí na hora da prova dá problema. Então veja, com relação ao ensino presencial e EAD, a mesma coisa com relação ao conteúdo, né? Com relação ao conteúdo que está sendo ali disposto. Com relação à aprendizagem, ainda depende muito do aluno, da organização, da capacidade de se organizar, da sua capacidade de colocar. Agora você tem algumas condições que você tem que levar em consideração quando você escolhe um curso EAD, principalmente está relacionada à tecnologia. Então, eu experimentei várias plataformas de cursos de graduação, me matriculei em várias, todas as instituições que eu conheço aqui, que atuam aqui no Brasil, eu ia, me matriculava, estudava ali alguns meses e cancelava a matrícula porque eu queria entender aquela dinâmica para poder falar para vocês aqui, olha, é desse jeito porque eu não só estudei na teoria, mas eu também pratiquei. O que eu percebi? Tecnologia. Então, por exemplo, tem instituições que oferecem uma questão tecnológica muito pobre, então você fica se sentindo meio abandonado. Algumas usam muito papers, vídeos muito curtos, poucos explicativos, até para ter uma redução aí na questão do professor, usam muito texto e não é todo aluno que está acostumado a ler, a entender texto. Então, é importante que quando você for escolher uma plataforma EAD, você se informe se eles possuem aulas gravadas, se eles possuem a possibilidade de aulas ao vivo, né? São ao vivo, podem até ficar gravadas, mas que você tenha esse momento da aula ao vivo, que é importante para você também aprender, que tenha o livro didático rápido, fácil, em PDF, para quem tem essa habilidade de aprender mais lendo que faça, que tenha ali uma trilha para você saber a ordem que você tem que seguir o aprendizado, porque no presencial o professor está te falando, você nem sabe o que ele tem ali organizado até o final do semestre. No curso EAD, se você não souber isso, você vai ficar perdido. Então, é importante que tenha também essa questão desse percurso metodológico. O que você vai ter? É importante que você tenha canais de comunicação. Então, você tem a aula presencial. Eu sei que tem plataformas que não tem, e eu vejo que isso é muito prejudicial nessas plataformas que não tem. Então, é importante que você tenha pelo menos a opção de uma aula presencial por semana, para que você tenha essa interação, até mesmo com os colegas. Hoje em dia, pela dinâmica das pessoas nos grandes centros ou muito interior, eu diria que só compensa a graduação presencial se ela não tiver online, se você precisar dessa interação muito humana, tá? Se for uma coisa crucial para a sua vida, e a questão do network. Na questão dos cursos EAD, você vai estar muito mais preocupado em aprender e absorver aquela matéria. Você não vai ter network porque você até pode ter, mas eles são limitados, porque as relações são virtuais. E a gente sabe que relações, a gente nutre essas relações, a gente cria vínculos, a gente cria confiança mesmo presencial. Quase impossível, não é que não exista, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas que jogam e têm amigos, eu convivo com adolescentes, às vezes a pessoa nunca viu a pessoa e acha que é uma pessoa eterna da vida dela, mas ela não conhece porque ela não conviveu, ela conhece aquela persona que a pessoa monta naquele ambiente online. É diferente das relações diárias, até mesmo porque as relações diárias, elas têm muito mais atrito nesse sentido que a pessoa vai ter que colocar. Então eu diria, entre EAD e presencial vai depender muito da sua realidade, muito do que você quer para sua vida. Não existe certo e não existe errado, existe aquilo que serve para você. A vantagem do presencial perante a EAD, que eu vejo principalmente a questão de contato, é a questão de network, é a questão de vínculo, de você estabelecer um meio para você dali já trabalhar, se você está falando de áreas onde são independentes, para você fazer sócios, mas vai depender muito de onde você está, porque, por exemplo, se você está numa cidade
cidadezinha, quer ficar nessa cidadezinha e vai estudar e fazer seu network fora, quando você volta, você perdeu até o network daquela cidadezinha que você tinha. Então, você tem que ver muito. Agora, na questão de conteúdo, na questão de ensino, você tem que se esforçar no EAD, mas você tem mais vantagens nessa questão da repetição. E você tem a questão, que é muito importante você pensar nas tecnologias que estão sendo ofertadas para vocês. Aqui no Brasil, particularmente, eu vi umas 2 instituições, talvez 3, que tenha todo esse escopo de tecnologia, todo esse escopo teórico para dar esse suporte para o aluno, tá bom? Então, veja, as minhas experiências com EAD, para a gente finalizar esse vídeo, elas são positivas, como eu falei para vocês, tem a questão do network, tem a questão das relações humanas, mas com relação à aprendizagem, assim como a presencial, vai aprender quem quiser e se esforçar, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar seus comentários e comentar também aqui se você estuda EAD, quais são suas experiências e até se você tem indicação de plataformas de ensino bacana, coloca aqui pra gente, se não coloque. Se não, coloque também as que você teve experiências negativas, eu já tive algumas também, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!